Boa tarde, hoje iremos entrevistar o doutor em Antropologia Sociocultural em Povos Indígenas, Erlan Moraes de Souza. Boa tarde, Erlan. Boa tarde. Fale um pouco sobre o seu trabalho. Bom, meu trabalho foi uma tese de doutorado sobre povos indígenas da família linguística tucano, do Noroeste Amazônico, do Alto Rio Negro, que habitam as bacias do rio Tiquié, Uaupés e Papuri, uma tese sobre o deslocamento deles da área indígena do Alto Rio Negro para a cidade de Manaus. Essa tese se concentrou em questões de identidade, alteridade, ou seja, como o outro é visto e incorporado pelo índio, e alteração, como o índio se transforma nesse processo. E, bom, foi uma tese que basicamente não fez oposição entre campo e cidade. Não foi utilizado um referencial da antropologia sociocultural, digamos, porque eles não estavam na área indígena, eles estavam na cidade. Foi utilizado os referenciais da etnologia indígena, para estudar eles na cidade como se estivesse na área indígena, ou seja, a oposição entre campo e cidade aí foi desfeita, e é isso, foi feito esse trabalho, com vários grupos, várias etnias da família linguística tucano, dessanas, pratapuias, tuiucas, tucanos propriamente ditos, que se encontram na cidade de Manaus, alguns há 30 anos, alguns há menos tempo, 20 anos, 10 anos, outros que se encontram há pouco tempo, alguns anos somente. Então a gente tem uma diversidade grande aí, grupos que estão há 30 anos aqui em Manaus, já tem filhos que nasceram em Manaus, são índios que nasceram na cidade. Outros grupos que estão há menos tempo não falam português muito bem, toda a família migrou para Manaus e todos ainda estão se adaptando ao ambiente do meio urbano. E qual seria o ineditismo do seu trabalho? O ineditismo do trabalho, primeiro foi essa questão de não fazer oposição de campo e cidade, de tratar os índios do Alto Rio Negro como se eles estivessem na área indígena, porque os índios têm na imaginação conceitual indígena existe uma cartografia mitológica tucana, e essa cartografia mitológica, para você ter uma ideia, ela vai do Noroeste Amazônico até a Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Então, quando eu perguntava para os índios, por exemplo, como é que vocês se sentem aqui no mundo dos brancos, em Manaus? Eles me respondiam: eu não estou no mundo dos brancos, eu estou no mundo dos índios, só que está cheio de branco. Só que está dominado pelos brancos, mas isso aqui é o mundo dos índios. Então o ineditismo foi essa escolha de utilizar os referenciais da etnologia indígena para estudar os índios, mesmo em área urbana, não fazer oposição campo-cidade, e sim fazer uma interpretação da interpretação, não uma interpretação, pegar a minha teoria da antropologia social e interpretar os índios, de acordo com a minha teoria. Eu não fiz isso, O que eu fiz? Eu fiz uma interpretação da interpretação que os índios fazem de suas vidas, de suas realidades. Então os índios têm voz nessa tese, A tese é uma interpretação da interpretação que os índios fazem, das suas situações de vida, do fenômeno da migração, da identidade, da alteridade, da alteração, E eu acho que outro ineditismo da tese é que é o primeiro tipo de tese desse tipo que é feito na cidade de Manaus. A gente tem outras teses sobre índios em cidades, índios na cidade de Manaus, mas com outro referencial, o referencial da antropologia sociocultural, não seguindo muito essa questão da etnologia indígena. Então, em Manaus, é o primeiro trabalho desse tipo que nós temos. Já que você fez a etimologia dos índios no meio urbano, então se você fizesse o mesmo na comunidade indígena, você provavelmente teria que aprender a língua deles? Sim, isso é uma questão primordial, porque os índios do Alto Rio Negro foram colonizados pelos missionários salesianos desde 1915. Eles sabem falar, eles falam múltiplas línguas, falam tucano, falam português, falam espanhol, falam outras línguas indígenas também, São poliglotas realmente, Mas quando nós fazemos algumas traduções do tucano oriental para o português, existe uma série de ruídos aí nessa tradução, Então realmente aprender a língua, talvez não fluentemente, Eu não sei falar fluentemente o tucano, nem entender fluentemente o tucano. Eu consigo me comunicar, consigo entender muitas coisas e tal,
Mas o mais importante é pegar essas palavras, conceito-chave, né, na língua nativa, em tucano oriental, para a gente saber o que elas significam, né? E isso foi feito no meio urbano também, como se eu estivesse na área indígena. Por exemplo, né, os índios tucanos sempre me chamavam de Pecaça, antropólogo Pecaça, né? E aí o que significa isso? Antropólogo branco, né? Pecaça é traduzido como branco. Mas quando eu fui perguntar a interpretação que os índios faziam sobre o significado dessa pequena palavra, Pecaça, então eles me explicaram que significava gente do fogo. Então para eles o branco é gente do fogo, gente que faz fogo pelas armas de fogo, quando queimam as malocas, quando queimaram as casas tradicionais dos índios. Ou seja, isso mostra que até na linguagem os índios estão mostrando com isso o caráter bélico do branco, o caráter agressivo do branco, né, de dominação, de colonização. Então é importante a gente saber bastante coisa, o máximo que puder, da língua nativa, né, para a gente poder fazer interpretações desses significados, interpretações adequadas, né? E o seu documentário de 2010 sobre os índios do Alto Rio Negro? Esse foi um documentário longa-metragem chamado Remissões do Rio Negro, financiado pelo programa Petrobras Cultural, com apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e do Instituto Socioambiental. Ele é um documentário sobre as relações entre missionários salesianos e índios no Alto Rio Negro, né? Ele tem como fio condutor a história de um padre salesiano, o padre Casimiro, já falecido, que atuou nas missões salesianas das décadas de 50 e 60, né? E ele tinha ele incorporou uma missão de salvaguardar os conhecimentos indígenas. Então ele filmava, ele fazia gravações de rezas, vencimentos, coisas que ele achava que ia desaparecer. Ele fazia uma espécie de estudo antropológico, digamos assim, né? Um ensaio antropológico ele fazia, estudando os índios do Alto Rio Negro, né? E realmente muita coisa foi preservada a partir da sua ação. Mas, por outro lado, os missionários salesianos tinham como meta a civilizar os índios, evangelizar e civilizar os índios, né? Então deixar os índios católicos e deixar os índios cidadãos brasileiros, né? Isso não podemos negar nos dias de hoje, né, olhando em retrospectiva, que isso foi muito agressivo, né, para toda a sociedade e cultura indígena do Alto Rio Negro, né, que tiveram perdas, sim, tiveram perdas socioculturais bem importantes, muito significativas, mas que conseguiram, através do tempo, serem agentes da sua própria história e se reafirmarem e revitalizarem a sua própria cultura. E quais são as conclusões sobre o seu trabalho? Bom, as conclusões, eu acho que a principal conclusão que eu tiro do trabalho é que os índios, mesmo no meio urbano, continuam índios, né? Ao contrário do que o senso comum pensa, e até uma parte da antropologia pensa, ou das ciências sociais em geral, os índios no meio urbano, apesar de estarem no meio urbano, eles continuam índios. No sistema de parentesco dos índios tucanos existe um aspecto que a gente chama de afinidade potencial, que é a potencialidade que os índios têm de pegar o que tem que está fora do seu grupo e afinizar, ou seja, transformar em seus. Então os índios pegam o que está fora do grupo indígena, roupas dos civilizados, relógio, computador, enfim, uma série de diacríticos culturais que são nossos, né? E eles vão afinizando esses diacríticos culturais, vão utilizando esses diacríticos culturais. Mas isso não significa em perda de identidade, muito pelo contrário, eles utilizam esses diacríticos segundo seus próprios termos, né? E às vezes utilizam esses diacríticos até para reafirmar a identidade indígena no meio urbano. Muito obrigada pelo seu tempo, Elan. Eu que agradeço. Se quiser saber mais, acesse o nosso site e confira nosso podcast. Até logo.